de agora estamos gravando a segunda parte. Então vamos lá. Eu tinha parado falando do músculo tríceps braquial. Então o músculo tríceps braquial é o músculo que está aqui nessa região de trás aqui do nosso braço. O tríceps, ele tem 3 cabeças. A primeira cabeça que é chamada de cabeça longa, então, obviamente, que é a cabeça maior do tríceps. Tem sua origem ali no tubérculo infraglenoide, abaixo da cavidade glenoide. Aí é só lembrar, quando eu falei do bíceps, eu falei que a cabeça longa do bíceps estava no tubérculo supraglenoide. Já o tríceps, a cabeça longa, está no tubérculo infraglenoide, ou seja, abaixo daquela cavidade glenoide lá. A cabeça medial do tríceps está a 2/3 distal do húmero, ou seja, pega o teu húmero, divide em 3 partes, ele está na segunda parte do húmero. E a cabeça lateral está na metade superior da superfície posterior do húmero. Então, cada uma das 3 cabeças tem origem em pontos diferentes. E eles se inserem na mesma região, que é a região do olécrano da una. O olécrano é essa estruturazinha do cotovelo. Então, eles se originam em pontos diferentes aqui do húmero e vai se inserir todos eles no mesmo ponto, que é aqui na extremidade do cotovelo. Léo? Oi? Você lembrou de botar para gravar? Acho que sim, deixa eu confirmar aqui. Tá gravando. Aqui, iniciou a gravação. Oi? Ok. Aqui tá. Ah, tá gravando. Tá gravando. Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então aqui a gente vê, ó, a cabeça longa do tríceps, ó, como eu falei para vocês, logo abaixo da cavidade glenoide, tá? É a cabeça longa. Então aqui, vou mostrar por aqui, acho melhor. Então, a primeira origem, cabeça longa, abaixo aqui da cavidade glenoide. Nós ainda conseguimos visualizar aqui a cabeça, cadê? 2/3 posterior do húmero, a cabeça média, e na parte superior aqui do húmero, a cabeça lateral aqui do tríceps. Então a gente tem cabeça longa se originando aqui, cabeça lateral se originando aqui e a cabeça medial do húmero, do tríceps, se originando aqui em cima, e todos eles vão se inserir aqui no olécrano. Então aqui a gente consegue ver melhor as 3 cabeças. Cabeça longa, cabeça lateral e a cabeça medial, ela fica internamente aqui, ok? Vou mostrar, acho que o videozinho vai ficar mais claro. Uma das principais ações do tríceps no cotovelo é a ação de estender o cotovelo. Só que aí, ó, olha só o detalhezinho. Quero ver que vocês conseguem me responder. Será que o tríceps tem ação também no ombro? O que vocês acham? Sim. Sim. Sim, né? Mas aí percebam o seguinte. Será que é as 3 cabeças do tríceps que têm ação no ombro ou apenas a cabeça longa? Longa. Eu acho. A cabeça Apenas a longa cabeça só. longa. Então, apenas a cabeça longa tem ação no ombro. Vou botar o videozinho para a gente visualizar isso. Acho que é o vídeo 3. Agora eu tô na dúvida se é o 3 ou se é o 4. Não, esse já foi. Vou sair disso. Então aqui ele vai começar a falar de origem e inserção do tríceps e vai começar a desenhar. Ó. Opa! Então aqui a gente está vendo uma cabeça longa, as cabeças lateral e medial do tríceps. Cabeça longa,
lateral e medial. E a inserção no olecra. Essa é a cabeça mais profunda, que é a cabeça medial. Percebam que a cabeça medial começa no húmero e termina aqui na una. Então, a cabeça medial. Agora ele colocou ali a cabeça lateral. A gente está visualizando aqui. E agora deve colocar agora a cabeça longa do tríceps, que é a única que atravessa a articulação do ombro. E se inserindo ali no olecra. Então todas elas vão para o mesmo ponto, tá? Se insere aqui no olecra. Mostrando ali os tendões. Relação do tríceps com outros músculos. Aí ele vai mostrar outros músculos que estão ali próximo daquela região. Botou o tríceps, o latíssimo do dorso. Vai mostrar ali o redondo maior e redondo menor. Supraespinhal, infraespinhal. Vai estar construindo ali o deltoide. Então está mostrando que o tríceps está ali em volta daquele monte de músculo ali. E aí a função do tríceps. Principal ação, a ação mais forte dele, ó, a menininha fazendo, que é a extensão de cotovelo. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Então tá mostrando ela ali segurando um objeto, ela vai fazer uma ação de estender o cotovelo. Essa é a principal ação do tríceps. Ação de extensão do cotovelo. Percebam que a inserção dele é no olecra da una, né? Aí mostrando ali a ação da cabeça longa, atuando na extensão do cotovelo e também na extensão do ombro, que era a parte que eu queria falar com vocês. Ó. A cabeça longa age também na extensão do ombro. E aí ele está mostrando que nessa posição aqui de abdução, a cabeça longa do tríceps consegue também auxiliar naquele processo de empurrar a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, ou seja, o tríceps também acaba auxiliando na manutenção daquela função dos músculos do manguito, que seria estabilizar a articulação do húmero com a cavidade glenoide. Aí mostrando ali, ó, ele atuando, ajudando nesse processo. Agora acho que ele, se eu não me engano, ele vai mostrar um movimento lá de extensão. Na verdade, isso é um movimento de adução ali, né? Adução ali do ombro. E numa outra ação de empurrar um objeto que você tem extensão de cotovelo, o tríceps agindo. Então ele está empurrando o carrinho aqui, ó. Vai mostrar aqui, ó, a extensão de cotovelo e aí o tríceps agindo na extensão do cotovelo aqui embaixo. Voltando aqui para mim. Então, pessoal, principal ação do tríceps, a extensão de cotovelo. A cabeça longa, como ela atravessa a articulação do ombro, ela consegue também fazer o movimento de extensão do ombro, tá? Apenas a cabeça longa. Se eu perguntasse para vocês assim, ó, o tríceps, ele consegue fazer os movimentos de supinação, pronação? O que vocês diriam para mim? Com base na origem e inserção? Então percebam que ele se insere na una. Será que ele teria capacidade de fazer movimentos de supinação, pronação do antebraço? Sim. Eu acho que não. Acho que sim. Por que você acha que não? Por que vocês acham que sim? Quem respondeu não, justifique. Quem respondeu sim, justifique. Pessoal?
Quem disse que sim aí? Hora de falar, galera. Cri, cri. Quem disse que não aí? Eu acho que não, porque não é o rádio que faz essa. Perfeito, era isso que eu queria que vocês entendessem. Ó, esse movimento de supinação, pronação, é o rádio se movimentando sobre a una. A una não mexe. Então, se o tríceps se insere na una, igual a gente está vendo aqui, ó, o tríceps se insere na una. A una não gira, ela não faz movimentos de rotação. Portanto, o tríceps não pode agir nesse sentido. Era essa a interpretação que eu queria que vocês pegassem aí. Por que isso é importante? Quando a gente for para as aulas práticas, vocês já devem ter ouvido falar que você pode fazer o tríceps com a pegada pronada, né? Imagina, tá o cabo lá em cima, eu estou fazendo o exercício assim, ou posso usar uma pegada supinada e fazer o exercício tríceps. O cabo está lá em cima, eu estou fazendo o exercício. Então isso ajuda a entender, depois a gente vai falar mais sobre isso na prática, se o músculo tríceps ele é mais ativado ou menos ativado com o tipo de pegada, tá? E aí a gente discute isso, mas eu vou deixar para discutir quando a gente voltar e falar da parte mais prática, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, que nem grilo. Vamos para o outro músculo. O outro músculo ele é mais simplesinho, acho que nem tem vídeo dele. É o músculo ancônio. Então, esse músculo bem pequenininho aqui, que vocês estão vendo, origem, superfície posterior do côndilo lateral do húmero. Então, ele está na parte lateral, no côndilo lateral, bem próximo do rádio, a origem dele, se insere na una. Principal função desse músculo? A função dele é de estabilização, tá, pessoal? A principal função dele é estabilizar a articulação. Mas como ele é um músculo da parte de trás do antebraço, né, aqui atrás, entre o braço e o antebraço ali, ele tem a ação de extensão do cotovelo também. Mas ele não é um músculo que tem uma ação forte de extensão de cotovelo, até por conta do tamanho dele. É um músculo muito pequeno, que tem uma ação muito pequena nessa movimento de extensão do cotovelo. Ele está lá mais para auxiliar também na estabilidade da articulação. Tanto que eu nem botei vídeo dele, nem tem muita graça esse músculo não, ok? Mas só para saberem que existe. Aí a gente tem dois músculos importantes, que são os músculos pronador redondo e pronador quadrado. Pronador redondo, origem, crista medial do húmero e porção medial da una, e inserção, superfície lateral do rádio. Como o nome já diz, a principal ação dele é a ação de pronação do antebraço, ou seja, ele vai fazer o movimento de pronar o antebraço. Então, ele atua na pronação do antebraço, mas também contribui levemente com a flexão do cotovelo. Aqui a gente tem o músculo na sua origem e inserção. Então, percebam que ele é um músculo que começa aqui no epicôndilo medial, né? E aí ele vem no sentido de sair daqui para lá, né? Então ele atravessa essa articulação aqui do cotovelo. Como ele atravessa, quando ele contrai, a tendência é ele aproximar a origem da inserção. Então a ação típica dele, ó, é aproximar esse ponto desse ponto. Então, tendência a aproximar esse ponto desse ponto, ele vai fazer o movimento de pronar o antebraço. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, origem e inserção, ele vai aproximar esse ponto desse, ou seja, na verdade, esse ponto, para se aproximar desse, é vir para cá, né? Então, ele vai fazer o movimento de pronar o antebraço. O irmão gêmeo dele, então a gente tem um pronador redondo que está aqui próximo do cotovelo. Como ele atravessa a articulação do cotovelo, ele também auxilia na flexão. E mais embaixo, aqui embaixo, a gente tem um pronador quadrado, que é esse aqui, né? Que ele vai auxiliar naquele movimento do rádio sobrepor a una lá, por exemplo. Então, origem, região distal anterior da una. Então, a gente está vendo a origem dele aqui.
e a inserção nessa região distal anterior do rádio. Principal ação dele, a pronação do antebraço. Vou botar o videozinho aqui, acho que esse é o último vídeo. Então ele vai falar dos dois músculos, do pronador e do supinador. Depois eu mostro para vocês o supinador também. Aí ele começa aqui, acho que mostrando a articulação da una com o rádio e mostrando que ela é do tipo pivô, né? Ela gira uma sobre a outra. Aí a gente vê, ó, cabeça aqui do rádio, né? A una, na verdade isso aqui é a una, isso aqui é o rádio. Então tá mostrando ali a ação dos dois. Isso aqui é a extremidade da palma da mão da menina. Dá uma enrolada aqui, deixa eu tentar adiantar um pouco. Ó. Aí ele está mostrando aqui o movimento, ó, de pronação, a gente consegue visualizar aquilo que eu falei. Dá uma adiantada aqui. Aí aqui ele está mostrando o pronador redondo, né, lá em cima, fazendo um movimento de pronar o antebraço, e o pronador quadrado aqui embaixo, atuando nessa ação de fazer o movimento ali de pronar o antebraço. E se eu não me engano, nesse vídeo ele vai mostrar o supinador, que ele vem no sentido contrário. Então aqui é o pronador redondo, olha lá, a ação de pronar o antebraço. A gente vê o rádio aqui girando sobre a una e o rádio, e o pronador quadrado aqui embaixo. Professor, então os dois têm a mesma ação? Sim, por isso que eles são chamados de pronador. Eles agem no mesmo sentido, né? Eles vão pronar o antebraço. Então, quando eles contraem, eles fazem esse movimento que a gente viu ali de pronar o antebraço. E agora ele vai mostrar o outro músculo. Ah, não, aqui ele está mostrando o braquiorradial, que é aquele que eu falei para vocês. Vai mostrar que o braquiorradial, ó, leva para a posição neutra, né? E aí ele vai mostrar o supinador. Aí ele está mostrando ali o supinador. E aí o supinador, ele é um músculo que fica um pouco mais atrás. Ele fica aqui entre a una e o rádio, né? Então o supinador é um músculo posterior ali. Para ter um inseto aqui dentro, de todo tamanho, um louva-a-Deus aqui me azucrinando. Então ele está mostrando aqui que esse supinador faz a ação de... Então, ó, pronador prona o antebraço e o supinador faz o sentido oposto, ó, ele supina o antebraço. Estão visualizando ali a mãozinha da menina, ó? Supinador supinando o antebraço. Ele vai fazer a ação contrária. Aqui, no caso, ele está mostrando o tendão do bíceps auxiliando na supinação e atrás aqui o supinador também atuando na supinação. Essa imagem é bem legal, que tem um detalhe aqui, ó. Deixa eu conseguir, se eu volto aqui. Eita. Não, peraí. Vou só mostrar um negócio aqui que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, presta atenção nisso daqui, ó. Isso aqui é o bíceps, estão vendo? O bíceps, o tendão dele tá vindo aqui, ó, e tá se enrolando no rádio. Isso quer dizer que quando o músculo bíceps contrai e faz força para cima, ele vai tentar desenrolar esse rádio aqui, que é o que a gente vai ver. Porque lembra que eu falei que o bíceps ele é um músculo que supina? Ó, a mãozinha dela está em pronação. Quando o bíceps contrai e faz força no sentido de baixo para cima, ele vai tentar desenrolar isso daqui, que é, na verdade, fazer a ação de supinar, que seria isso daqui. Então, observem quando o bíceps contrair, fizer força para cima, a gente vai ver o rádio aqui fazendo um movimento de supinação. Ó. Aí ele mostra até que ele está enrolado lá. Ó. Aí ele puxando e aí fazendo a ação de supinar o antebraço.
Deixa eu ver se ele vai mostrar. Acho que ele mostra depois atrás o supinador também. Donou, supinou. Aí aqui já é a ação do supinador. Então perceba que o supinador está cruzado e aí quando ele... Ah, não, esse aqui é o braco radial, perdão. O supinador ele vai mostrar, acho que mais atrás. Esses vídeos são meio lentos. Membrana interóssea. Então mostrando aqui que entre um tecido ósseo e outro você tem uma membrana ali. Aqui ele está mostrando a ação do supinador, o vetor dele. Rolou e não falou o que eu queria. Tá, tudo bem. O supinador ele não mostrou, mas vou mostrar o slide ali, vai ficar mais claro. Então, pronador a gente viu ali. E aqui o supinador. Então, origem, epicôndilo lateral do úmero, inserção, superfície lateral do rádio. A ação dele é a supinação do antebraço. Então, supinador, como eu falei para vocês, ele está nessa parte de trás aqui do cotovelo. Então aqui a gente consegue ver que ele está nessa região aqui, ó, de epicôndilo lateral do úmero, ou seja, no meu antebraço ele está do lado de fora, né? Está aqui atrás e ele vem e se insere um pouco mais embaixo aqui no rádio. Então ele começa aqui e termina mais ou menos aqui. Quando o teu braço está em... Aqui de costas que é tenso. Quando o teu antebraço está em pronação, esse músculo ele vai estar aqui, ó, na parte lateral e aqui embaixo. Então ele vai contrair e a tendência, como o músculo, como o próprio nome sugere, ele vai fazer a supinação do antebraço pela parte de trás aqui, ó, aproximando a origem da inserção. Então ele vai aproximar esse ponto desse, executando a ação de supinação. Acho que o vídeo é aquele mesmo lá. Então, esse vídeo é o mesmo que eu mostrei antes, então não tem muita coisa para ver. Pessoal, agora a gente entra na parte dos exercícios, tá? Separei alguns vídeos aqui. Acho que eu vou começar, vou pular a parte do vídeo e vou começar... vou começar pelos alongamentos. Vamos lá, agora é a hora que vocês participam aí, quem tiver ainda online aí me ouvindo. Aqui está mostrando uma figura, ó. Quais são os músculos alvos nesse exercício que estão sendo alongados? Então percebam que no ombro eu estou executando uma ação de extensão do cotovelo e no ombro eu estou executando uma ação de extensão do ombro e no cotovelo uma ação de extensão do cotovelo. Então pensando naqueles músculos que a gente falou, percebam que para alongar o músculo eu tenho que fazer uma ação contrária ao que ele executa, né? Então, quais músculos poderiam estar sendo alongados nessa ação aqui? O que vocês acham? Bíceps. Braquial. Bíceps. Braço Bíceps. radial. Pronador. Pronador, alguém falou aí, porque o antebraço dele está supinado, verdade. O que mais? Só o bíceps braquial? Quem mais flexiona o cotovelo? Braquio radial. Braquio radial, perfeito. O que mais? Braquial. Braquial. Então, dentro dos que flexionam o cotovelo, a gente tem pelo menos ali o bíceps braquial, o braquial e o braquio radial, porque se eles flexionam, eu estou estendendo. Vocês falaram do pronador, não é isso? Ele está supinando, então, se vocês olharem, ele supinou, ele jogou o braço lá para trás numa ação de supinar o antebraço. Então, se ele está supinando, os pronadores estão alongando. Aí, ó, olha o detalhezinho. Imagina o seguinte: para que eu alongue esses músculos flexores do cotovelo, eu preciso estender o ombro? Não O necessariamente. que vocês acham? Acho que não necessariamente.
Não necessariamente. Seja mais específico nesse não necessariamente. O bíceps braquial, acho que sim. Perfeito. Era isso que eu queria chegar. Para o bíceps braquial, que ele é um flexor do cotovelo, aqui seria a melhor posição para alongar ele. Agora, para o braquial e para o braquio radial, que começam aqui, tanto faz, tanto fez essa posição do ombro. Ok? Conseguiram visualizar isso? Todo mundo? Aham. Sim. Beleza. Ótimo. O ruim é que eu fico ouvindo a voz de vocês, mas eu nunca sei direito quem é que está falando, porque eu não consigo visualizar aqui direito. Lebrão. Oi? Lebrão. Lebrão. Parece besta, Luan. Fala seu nome, Luan. Lebron. Quem é Lebron aí? É Luan, é Luan. aquele que sabe tudo da sala, o superdotado. Moreno alto. Ah, sim. Beleza. Tá doido? Vamos lá. Vamos pro próximo. Posso passar pro próximo? Pode. Isso daqui. A gente tá falando só dos músculos do cotovelo, tá? Tríceps. Olhando aqui, ela tá flexionando o cotovelo. Então, quais seriam os músculos que estariam ali sendo alongados? Tríceps braquial. Tríceps. Tríceps e o ancônio lá, se vocês lembrarem dele. Antônio, é. É, eu Eu tinha nunca lembro o lembrado nome. que ele é insignificante. Aqui, no tríceps, a mesma coisa. Tríceps tem 3 cabeças. Aqui ela mexe no ombro também, né? Como se ela fizesse uma flexão de ombro aqui, ó. Né? Ela tá aqui, fez uma flexão de ombro, flexionou o cotovelo, tá lá atrás. Para fazer essa ação aqui, eu estaria alongando. Quando eu faço essa flexão de ombro aqui, qual outra parte do tríceps eu estaria envolvendo aí? Longo. Oi? O longo, cabeça longa. Perfeito, a cabeça longa. Né? Então, nessa ação, eu estou alongando o tríceps, todos os músculos, todas as 3 partes dele que agem no cotovelo, mas também estou dando foco à cabeça longa do tríceps. Tá? Se eu só fizesse a flexão do cotovelo, eu estaria alongando o tríceps, mas principalmente na cabeça lateral e média. A cabeça longa, para alongar ela, eu tenho que mexer no ombro também. Isso aí. Agora vamos para os videozinhos, né? Eu botei só esses dois, porque para alongar flexão e extensão é relativamente fácil. Vamos lá para os vídeos. Então, os vídeos, o que vocês vão responder? Qual é a ação cinesiológica que está ocorrendo? Qual é o músculo agonista pela ação e qual é o antagonista? Vocês lembram o que é agonista e antagonista? Sim. Então, o agonista é aquele que age, é aquele que está executando de fato a ação. E o antagonista seria o que se opõe àquela ação. Tá? Vou botar os videozinhos lá e vamos ver o que vocês conseguem entender. Lembrando, a gente vai analisar o cotovelo, hein? Flexão e extensão de cotovelo. Perfeito. Ação, extensão, flexão de cotovelo. Quem está agindo aí? Tríceps. Tríceps. Antagonista é o tríceps. Quando ele está aqui, ó, ele começou... Então, vocês falaram que na hora que ele estendeu lá, era o tríceps. E quando ele está voltando? Porque ele está voltando, ele está flexionando agora, ó. Estendeu. Opa, deixa eu voltar aqui. Volta lá, filho. Tríceps Estendeu, novamente. flexionou. Né? Quando ele volta, quando ele faz a flexão, quem está agindo? Tríceps. Oi? Tá. O tríceps está alongando, não? Perfeito. É isso que eu queria chamar a atenção, ó. Quando ele vai fazer a volta, ele está flexionando o cotovelo. Só que existe uma carga aqui. Deixa eu andar mais um pouquinho. Então, ó, quando ele está voltando, ele está agora flexionando o cotovelo. Mas existe uma carga
que automaticamente está jogando o braço dele para baixo. O tríceps ainda continua fazendo força, porém ele faz uma força excêntrica. Vocês lembram o que é isso? Sim. O músculo contrai, mas ele gera menos força do que o peso. Então ele é alongado contra a vontade dele, mas ele está tentando encurtar, ele está tentando se aproximar à sua inserção da sua origem. Mas como a carga aqui é maior, ele acaba sendo alongado. Mas ele ainda é o músculo agonista na ação. Nessa fase aqui de volta, ele está numa fase excêntrica. Ok? E aí, no caso do antagonista nesse exercício, seria qual? Bíceps. Bíceps e os outros flexores, braquial e braquioradial. Beleza? Vamos para o próximo. Então, esse foi o primeiro. Esse é o segundo exercício. Professor, Oi. eu não entendi essa parte ainda do de tríceps, eu não consegui entender, não. Deixa eu abrir aqui na minha câmera. O que eu estou dizendo é o seguinte. Imagina que eu estou deitado. Deixa eu me afastar aqui. Eu estou deitado. O peso está aqui na minha mão e ele está fazendo força para trás, certo? Está visualizando isso? Isso, sim. Fazendo força nesse sentido para lá? Sim? Aham. Então, o que acontece? O peso natural seria o meu cotovelo fazer isso aqui, porque o peso lá... Vou tentar ficar aqui, ó, nessa posição. Então, o peso está... Estou segurando aqui, ó. Então, a garrafinha está pesando lá para baixo. O tríceps, quando ele faz esse movimento, ele está contraindo e encurtando. O que significa? Que ele faz, o músculo contrai e diminui o seu comprimento. O que significa diminuir o seu comprimento? Aproximar a origem da inserção. Então, esse ponto está mais próximo desse quando o cotovelo está estendido. Quando o cotovelo está flexionado, a inserção dele está essa distância da origem, a inserção está aumentando. Isso significa que o músculo está tentando contrair, mas como a carga que eu estou segurando está gerando mais força que o músculo está tentando fazer isso, mas ele está sendo alongado. Ou seja, vou dar um outro exemplo aqui para ficar mais claro. Se eu estiver segurando essa garrafinha e ela for mais pesada, fazendo força para baixo que a ação do bíceps, o músculo vai alongar contra a vontade dele. Ele está tentando fazer isso, mas a garrafinha que gera um peso maior está empurrando o meu braço para baixo. Ou seja, essa aqui seria uma ação excêntrica do bíceps. Ele está contraindo e tentando encurtar, mas como a carga é maior, ele está sendo alongado. Ação excêntrica do bíceps, ação concêntrica do bíceps. Ele contraiu e encurtou. Ficou claro ou ficou confuso ainda? Não, essa parte de concêntrica e excêntrica eu já entendi, mas aquela parte do agonista e o outro lá, o antagonista. Então, agonista é sempre o músculo que age na ação. É o músculo responsável por executar aquele movimento. E o antagonista é sempre o músculo que se opõe àquele movimento, que é o músculo oposto. Então, exemplo, se na ação de flexão de cotovelo, o músculo responsável por flexionar o cotovelo é o bíceps passa a ser o agonista. E o antagonista é o músculo que se opõe a essa ação de flexão de cotovelo, que no caso seria o tríceps. Ok? No exemplo que eu dei um exemplo contrário. O que eu disse? Eu disse que a ação principal era a ação de extensão de cotovelo. Então, se a ação é extensão de cotovelo, o agonista é o tríceps. E o músculo que se opõe a esse movimento de extensão de cotovelo seria o bíceps. E ele seria o antagonista. Ficou confuso ainda?
Não, agora eu entendi. Então, o Obrigada. agonista é sempre aquele músculo que age na ação. Tá? É o músculo responsável por executar aquela ação cinesiológica. Aham. Ok? Vamos lá para o segundo vídeo. Então, lembrando, descreve o que está acontecendo no cotovelo e qual é o músculo que está executando essa ação, ou seja, é o músculo que é o agonista. Se você descobrir qual é o músculo agonista, o antagonista é o oposto, né? O músculo oposto. Então, agonista é a mesma coisa que o músculo que está fazendo a função que a gente vai ver no vídeo. Flexão, extensão. Perfeito. Ação de flexão e extensão. Quem é o agonista? Quem é o que está agindo? Que está sendo trabalhado, está Bíceps. sendo fortalecido? Bíceps. Bíceps agonista. Que se opõe a essa ação? Tríceps. Tríceps. Perfeito. É isso. Tranquilo? Todos entenderam? Sim. Leve. Mas tá fácil, você tá... Não passou. Calma que vou dificultar um pouquinho. Isso que é ruim pra você. Calma aí, vai com calma. Agora é esse movimento aí, ó. É para vocês avaliarem os músculos no cotovelo, tá? Esquece ombro e escápula agora. O vídeo, em vez de fazer logo o movimento, Mostrando a mulher. é, Ah, não é bombado, credo. olha lá, o movimento no cotovelo. Então, ela fez a Flexão, parte extensão. de descida. E você já virou, já... Isso. Vocês já falaram aí. Flexão e extensão. Que é a ação Tríceps é quem cinesiológica. trabalha. Pera, Luan, deixa você passar. É? O agonista é o tríceps. E o antagonista? Bíceps. É o bíceps. Correto. 10 pra você, filho. E aí, pessoal? Fala de novo, eu não entendi. Vai, Luan. Qual o músculo agonista, Luan? O Oi? que tá acontecendo aí, Luan? A flexão e extensão. De Isso quê? aí, ó. O movimento é flexão e extensão. Todo mundo visualizou isso? Flexão e extensão do cotovelo. Mas quem é o músculo Traduzido pela que bela está moça. trabalhando nesse exercício? Quem é o músculo agonista nisso? Tríceps. Tríceps. Por quê? Porque quando você está lá embaixo, você tem que fazer força para estender o cotovelo, né? Então, o tríceps é o agonista, né? E o Então, bíceps, o quando você antagonista. está estendendo, quando ela está subindo, vai Porque ser o ele tá- tríceps ela tá agindo. empurrando. Eita, vídeo chato. Ó, então quando ela vai subir ao tríceps, ele é o agonista, tá na fase concêntrica aqui, nesse momento. E quando ela desce, tá na fase excêntrica. O músculo tá alongando, mas é ele o responsável por controlar o movimento, tá? Tranquilo isso, galera? Tranquilo. Sim. Tranquilo. Sim. Beleza, coisinha vamos pro próximo então. Quarto. Cotovelo, hein? Flexão, extensão. Caraca. E aí? Flexão e extensão. Então no Bíceps. cotovelo, ó. Agonista. Flexão, extensão. Quem é o músculo agonista responsável por essa ação? Bíceps. Bíceps. E o antagonista, obviamente, Tríceps. o tríceps. O que eu quero mostrar para vocês? Que nesse movimento de subir na barra, o músculo responsável por auxiliar na ação do cotovelo é o Bráquio bíceps. radial. Ah, tá. E tem o Isso. bráquio Ah, radial. tem mais, desculpa, tem mais. Fala aí, bíceps mais quem? Bráquio radial. Bráquio radial e O não sei o que lá, que eu esqueci o nome. braquial. Braquial. Ah, é o braquial. Então, vocês até me corrigiram aqui, porque a gente costuma falar bíceps, até eu fico na vicio. Mas nós temos 3 flexores do cotovelo importantes: o bíceps braquial,
o braquial e o braquiorradial. Então, todos esses três estão agindo nessa ação de flexão de barra ali, né? Fazendo a barra ali, ó, na flexão de cotovelo, todos eles estão agindo. Então, fase concêntrica, fase excêntrica quando ele está voltando. Ok? Professor, mas isso aí, o braço radial mais exigido aí nesse exercício, não? Desculpa, não entendi. Fala de novo. Nesse exercício aí, o braço radial e o braquial mais exigido, se for reparar em relação ao bíceps, não? Você fala se nesse exercício o braquial e o braquiorradial são mais exigidos que o bíceps, é isso? É isso. Correto? Isso, perfeito. Por que isso acontece? Porque como a posição do antebraço dele é de pronação, o bíceps é menos competente quando o teu braço está em pronação para executar a ação. É isso mesmo. Beleza? A gente vai até discutir um pouco disso mais na parte prática, porque às vezes pelo vídeo aqui é ruim de abordar esses temas. Mas você está correto. Tranquilo? Obrigado. Vamos ver, acho que só tem mais um, né? Que isso, Ernesto? Aqui estuda, né, irmão? Ah, bolsista, né, mano? Aí o cara enrola um tiquinho. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Acho que o cotovelo tá fazendo rotação, hein? E aí? Tríceps agonista. Bíceps antagonista. Isso aí. Tríceps, como é que é? Tríceps é o quê? Agonista. Isso. E o bíceps antagonista. Conseguem identificar aí a fase concêntrica e excêntrica do movimento? Sim. Sim. Então, excêntrica, concêntrica. Excêntrica, concêntrica. Ok? Sim. Ver aqui. Pessoal, agora a gente entraria no punho. Vocês querem que eu fale mais um pouquinho? Ou paramos por aqui? Não, o que é não? Continua. Hã? Professor, deixa para explicar esse na próxima aula. Tá bom, vou deixar para a próxima. Mas, digerir pessoal, essas dúvidas, vocês conseguiram entender? Bom, professor, você já arrasou com a minha mente. Mas tem aqueles exercícios, professor, de alongamento. Oi? Tranquilo. Aqueles exercícios que o senhor deixou na aula passada de alongamento. Corrige eles, fala um pouquinho deles. Tá, vou voltar lá. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui o PowerPoint. E aí a gente fala deles então. Teve exercício ano passado, minha internet caiu, não deu para me acompanhar, não. Caiu a internet? Não tava... Para, desculpa, Ernesto. Sim. Não é desculpa, Sim. não sabia. Mas tinha que entregar? Como é que é? Não, eu tô fazendo essas partes, mas para vocês participarem e ver o que vocês estão ou não entendendo da aula, entendeu? Ah, sim, beleza. Tranquilo. Estão visualizando aí o slide? Sim. Dividir a tela aqui. Sim. Então esse era o exercício que eu coloquei lá para vocês, não é isso? Pra vocês identificar quais são os músculos que estão sendo alongados, certo? É esse exercício que vocês estão falando? É, Qual? professor, é esse mesmo. Onde aí que eu não lembro não. Então o que ele está mostrando ali, ó? Imagina,
A menina estava com o ombro abduzido, certo? E aí ela fez esse movimento aqui para trás, ó, que é o movimento que a gente chama de abdução horizontal do ombro, tá? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar nos músculos que agem no sentido oposto. Então, se ela está fazendo uma abdução horizontal do ombro, os músculos que estão sendo alongados, na verdade, são os músculos que fazem essa ação aqui, ó, que é o movimento de adução horizontal do ombro. Um dos primeiros alongados é essa parte aqui, ó, do ombro, do deltoide. Vocês lembram como é que chama essa parte aqui? Deltoide, como é que a gente chama? Que faz essa ação de adução horizontal? Anterior? Isso. Então, o deltoide anterior é um desses músculos que está sendo alongado nessa fase aqui. Outro músculo importante é o músculo aqui da parte anterior do tronco, né? Não é ele o responsável por fazer essa ação? Como é que é o nome desse músculo aqui? Peitoral menor. Peitoral maior. O peitoral maior é um dos músculos que fazem a ação de adução horizontal do ombro. Quando você joga lá atrás, faz o movimento oposto, eu também estou alongando o peitoral maior. Outro músculo aqui do ombro é o coracobraquial, está lá no processo coracoide e no braço, né, na região aqui do húmero. Por quê? Porque ele também é um músculo que faz a adução horizontal. Então, quando você faz essa ação desses músculos no ombro, ele também é alongado, tá? Você tem outros músculos na escápula, né? A escápula, quando você faz esse movimento lá para trás, a escápula ela está fechando, ela está fazendo um movimento de adução. Então, na escápula, você também tem músculos que fazem um movimento de abdução da escápula, que nessa posição do videozinho, como ela está aduzida, eles também estão alongando. Seria, por exemplo, o serrátil e o peitoral menor. Por quê? Serrátil e peitoral menor, eles fazem a abdução da escápula. Como ela faz esse movimento para trás, de adução horizontal, do ombro, na escápula eu tenho adução, né? Então, eles estão também sendo alongados. Entenderam o que eu falei? Sim. Sim? Posso passar? Pode. Exercício 2. Então tá ali, ó. Quais são os músculos que estão sendo alongados nesse exercício? Vamos lá, o que vocês conseguem ver no ombro aqui? Que tipo de ação cinesiológica é essa no ombro aqui, ó? O que é isso no ombro? Pessoal, quando eu faço isso, no ombro? Abdução. Abdução, certo? Então, se eu estou fazendo isso, eu estou abduzindo o ombro. Portanto, eu estou alongando todos os músculos que fazem a ação oposta, que seria de adução. Que músculos vocês lembram aí que faz a adução do ombro? Cri, cri, cri. Qual músculo auxilia para jogar o braço para baixo aqui no movimento de adução? Deltoide. Deltoide traz para baixo ou traz para cima? Deltoide faz o movimento de abduzir, trazer para cima, mas para baixo não é deltoide, não. Não é escápula, não, professor? Oi? Não é escápula que vai fazer. Não? Fala aí que eu não ouvi, não. Não é escápula, não? Entendi nada. Ele tá perguntando se não é a escápula. Não, a escápula também move, mas Seria o peitoral maior? o peitoral maior é um. Peitoral maior é um músculo que faz o movimento de adução. Grande dorsal. Grande dorsal, que é um dos principais aqui, ó. Tanto tinha um videozinho, que eu não sei se vocês lembram, quem viu, que mostrava que quando a pessoa está pendurada aqui pelos dois braços, você consegue fazer com que o quadril venha para um dos lados a partir do grande dorsal. Então, o grande dorsal é um dos principais nesse exercício, porque ele é um músculo que aduz, traz o braço para baixo, e quando você faz isso, você está abduzindo, está fazendo o oposto. E, além disso, você está inclinando o tronco, né? Então, se você pensar no grande dorsal que está aqui,
ele está sendo alongado aqui na sua inserção e também no seu prolongamento até a sua origem, desse lado aqui, porque está sendo alongado. Então, o grande dorsal é um dos músculos principais aqui que estão sendo alongado nessa ação. E o coro braquial? Córaco braquial. É porque o córaco braquial, ele também é um músculo que aduz, né? Então, ele vai estar aqui. O problema é o seguinte: o córaco braquial, quando você faz essa. Ele auxilia na adução, mas como o processo coracoide está aqui no meio, talvez nessa posição ele não vai estar tão alongado, porque lá em cima, numa abdução completa, o processo coracoide vai estar próximo da origem. Então, não sei se alongaria tanto não, tá? Embora a ação dele é o oposto, né? Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Porque às vezes você muda a posição que você está e nem sempre você afasta a origem da inserção. Lembra que alongamento eu estou afastando a origem da inserção. Então eu diria assim que um dos principais aqui com certeza é o grande dorsal, porque a inserção dele está mais ou menos aqui, a origem dele está aqui embaixo. Então a gente vê que ele faz um arco bem grande aqui. Tá? Tranquilo? Tranquilo. Sim. Posso passar para o próximo? Esse daqui. Então, esse aqui ó, é o oposto do que eu falei lá no primeiro. É um movimento de adução horizontal. Então, qual músculo pode estar sendo alongado aí? Do ombro. Deltoide posterior. Alguém falou aí, mas eu não ouvi. Deltoide posterior. Posterior. Por quê? Porque o deltoide posterior, parte de trás, ele faz a adução horizontal, né? A abdução horizontal. Como ela está fazendo isso daqui, o deltoide posterior, por exemplo, é um desses que está sendo alongado. E também os músculos... Oi? Seria a mesma coisa de espinal, deltoide espinal? Sim. Deltoide espinal, que está no processo espinhal aqui da escápula, é a mesma coisa que o deltoide posterior. Então, ele é um dos músculos que está sendo alongado. Mas tem mais também ali que tem ação no ombro. Tríceps. No ombro. O próprio tríceps, a cabeça longa do tríceps, nessa longa. posição alonga, tá? Porque ela está aqui atrás, né? Então, a cabeça longa, por exemplo, do tríceps vai alongar. Mas o que vocês visualizam? Aqueles redondos lá, redondo maior, redondo menor, lembram? Sim. São músculos que estão aqui na parte de trás também. Eles vão estar também sendo alongados nessa posição. O próprio grande dorsal acaba alongando um pouquinho também nessa ação aqui. Porque o grande dorsal, ele faz o movimento de abdução horizontal, né? Ele joga o braço lá para trás. Quando você faz isso, você de certa forma alonga ele aqui. Se você forçar, não alonga muito, que a melhor posição para alongar o grande dorsal é essa aqui. Mas você, teoricamente, está afastando a origem da inserção do grande dorsal também. Embora não é o melhor alongamento para ir. Mas principalmente deltoide posterior e alguns músculos lá, aquele manguito, do manguito rotador, que é o redondo menor, redondo maior também. Tá bom? Posso passar para o próximo? Pode. Esse aqui, o que está acontecendo no ombro? Ombro direito dela. Faz essa posição aí, vocês que estão em casa aí. Me fala Acho o que que é está acontecendo no ombro. Adução. Oi? Adução. Tem uma adução, mas o principal movimento ali não é bem uma adução. Eu esqueci o nome que dá nisso aí. E aí? Bom. Rotação interna? Perfeito, é isso aí.
Você tem uma rotação interna do ombro. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês visualizarem. Ela está aqui, ó. Ela fez isso aqui. Ela rodou o ombro internamente, passou ele lá atrás e está continuando o movimento. Conseguiram visualizar o que eu mostrei? Sim. Então, ela fez uma rotação interna do ombro. Portanto, os músculos que estão sendo alongados são os músculos que fazem a rotação externa do ombro. Concorda? Se ela rodou internamente, os músculos que estão sendo alongados são os que fazem a rotação externa. Quem são os músculos que fazem a rotação externa? Deltoide anterior. Tô chutando aqui. Não, o deltoide anterior ele faz a rotação interna. Quem faz a rotação externa? Posterior? Deltoide posterior. O deltoide está no meio, mas qual deles? Posterior. O posterior. Medial. Né? Eu falei que o posterior, na parte de trás, ele faz a rotação externa. Então, se você rodar internamente, o deltoide posterior é um deles. Mas tem mais dois ali importantes, que eu até mostro um exercício, que a pessoa está fazendo uma rotação externa. Infraespinhal e redondo menor. Infraespinhal e redondo menor. redondo menor. Então, esses são dois músculos aí importantes que vão estar sendo alongados nesse exercício. Porque na rotação externa... Qual que é, professor? Oi? Eu escutei direito. Qual que é? Eu não escutei direito. Travou aqui. Vou repetir. Ó, ela fez uma rotação interna. Ela fez uma rotação interna. Então, os músculos que estão sendo alongados são os músculos que fazem a rotação externa. São eles o deltoide posterior, o infraespinhal, que está bem abaixo aqui da espinha, da escápula, e o redondo menor, que é um músculo também importante na rotação externa. Acho que até comentei na videoaula que desses músculos que fazem a rotação externa, né, que faz a rotação para lá, são músculos pequenos, que é o infraespinhal, o redondo menor e o deltoide posterior. Então, nesse exercício, como é uma rotação interna, os músculos que estão sendo alongados são aqueles que fazem a rotação externa. Ok? Ok. Tá. Ok. Aí depois acho que são os vídeos, né? Vocês lembram lá dos vídeos? Querem que eu tente reproduzir aqui? Eu acho que o vídeo eu não sei se vai reproduzir direito, porque esses aqui eu não baixei no meu computador, tá no YouTube. Vou tentar aqui para ver. Geralmente no YouTube costuma travar. Alexandre, você está bebendo ou está estudando, Alexandre? Eu nem tá te ouvindo. É responsável. Aí era para identificar, ó, ação cinesiológica no ombro. Qual que é nesse desenho aí? Vocês estão visualizando ou tá travando para vocês? Para mim tá travando. Esse que é o ruim. O problema é que aqui eu não baixei os vídeos, tá? Mas ela tá fazendo um movimento de suspensão na barra. Ela sobe e desce. Agora tá reproduzindo. Oi? Flexão extensão. Agora tá reproduzindo. Vocês conseguiram identificar qual é essa ação no ombro que está ocorrendo? Flexão e extensão. Perfeito. Flexão e extensão do ombro. Quem é o músculo que está agindo para ela poder fazer essa ação ali no ombro? O agonista. Oi? Não sei. Agonista, o bíceps, o braquial, o braquio radial. Não, no cotovelo, mas agora eu estou falando do ombro. Quem é o músculo agonista no ombro, entendeu? Não no, esquece o bíceps, o cotovelo agora. Deltoide? Deltoide? Deltoide lombar. É medial? Para fazer a extensão do ombro, Aí, ó. deltoide, anterior, medial, Anterior. posterior. Anterior. Anterior.
inferior. Ó, ela tá fazendo a extensão do ombro. Extensão do ombro só pode ser o deltoide posterior. Concordam comigo? Sim ou não estão visualizando o que eu falei? Sim. Não entendi não, professor. Só que não é só ele. Nós temos um músculo importantíssimo aí nesse exercício que age no ombro. Qual seria? Grande Redondo dorsal. maior? Perfeito, grande dorsal. Né? Extensão do ombro dela ali. Quando a gente faz um exercício de flexão na barra, né? Barra fixa, um dos músculos alvo ali é o grande dorsal aqui, auxiliando na extensão do ombro. Ok? Ok. Beleza? Beleza. Tranquilo esse? Tranquilo. Deixa eu abrir o outro aqui agora. Agora não sei nem onde é que tá esse vídeo. Né? Tá legal a imagem para vocês aí? Tá. Sim. E aí, qual é a ação que está acontecendo no ombro agora? Flexão e extensão. É porque o movimento não é um movimento que era para ser assim, né? Teoricamente, né? Acaba que ele joga um pouquinho para frente e mistura meio com uma flexão. Mas isso aqui no ombro seria o Abdução e adução. Abdução e adução. Isso. Quem seria um músculo importante para fazer essa ação aqui no ombro? Deltoide. Deltoide Grande- anterior. Grande dorsal. Deltoide Falaram anterior. coisas aí Peitoral maior. meio certo, meio errado. É um movimento de abdução e maior. adução. A carga está fazendo força para o meu braço ir para baixo. Mas eu estou tendo que vencer essa carga empurrando para cima, concorda? Então, quando eu faço isso, qual que seria a fase concêntrica do exercício? Para cima ou para baixo? Pra baixo. Concêntrica, eu acho pra cima. Baixo? Pra cima. Pra cima é concêntrica, pra baixo é excêntrica. Concêntrica pra cima. Qual hora que vocês acham que você vai ter que fazer mais força? Quando você vai para cima ou você vai para baixo? Concêntrico, pra cima. Pra cima, não é? É o momento que você vai aplicar mais força. Então, a ação concêntrica do exercício é aqui, certo? Quando eu faço isso, o que está acontecendo no ombro? Daqui para lá. Daqui. Tá abduzindo, abduzindo. Abduzindo. Quem é o músculo responsável por abduzir o ombro? Deltoide. Deltoide. Em todas as partes dele, anterior, média e posterior. Ok? Ou clavicular, acromial e espinhal. Depende do que você está usando aí de referência. Mas o deltoide... Passou uma moto aqui. O deltoide é um músculo importante nesse movimento de abdução do ombro. Né? E aí ele vai ser um desses músculos importantes nessa ação. Ok? Ok. E mais que a gente tem de abdução do ombro aqui, músculo? Supraespinhal. Poderia ser? Infraespinhal também? Oi? Infraespinhal? O infraespinhal nem tanto, porque ele vai trabalhar mais na rotação externa, não na abdução. Na abdução ele não é tão competente, não. Seria o supraespinhal, que está aqui em cima, que fica logo abaixo do deltoide, e o deltoide nessa ação no ombro, tá? Eu nem estou falando da escápula. Se fosse fazer na escápula, quando o ombro é abduzido, a escápula faz uma rotação para cima. E aí você ainda teria o serrátil
e o trapézio, principalmente os feixes superiores. Ok? Ok. Posso passar o próximo? Ótimo. Tá dando para entender, pessoal? Sim. 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 Tranquilo que nem grilo. Oi? Tranquilo que nem grilo. Então tá bom. Carregando o vídeo aqui. Deixa eu deixar ele carregar um pouco para ele não travar. Olha lá, ó, essas são no ombro. Olha lá, são no ombro. O que vocês estão visualizando aí? Extensão e flexão. Extensão e flexão do ombro, né? Qual músculo pode estar agindo nesse exercício aí? Então perceba, o cabo está fazendo força lá para cima e ele está tendo que aplicar força para baixo, né? Qual músculo Deltoide. vocês acham que está agindo aí? Deltoide, grande dorsal. Perfeito. Deltoide, principalmente a parte posterior do deltoide e também o grande dorsal. Ok? Todo mundo visualizou isso? Peitoral também, professor? Oi? Peitoral também? Peitoral também age nesse movimento de fazer a extensão do ombro. Mas isso depois eu vou até falar numa aula prática, que a ação do peitoral, ele vai diminuindo à medida que ele vai se aproximando, à medida que o braço dele vai se aproximando dessa linha horizontal. Tem um outro exercício que o pessoal usa muito, que é o pullover, que a pessoa fica deitada, o braço fica aqui sobre a cabeça e aí ele sai daqui de cima, onde está a ampulheta, e vem até aqui. Sabe o que eu estou falando? Sim. A gente vai ver, depois a gente vai fazer uma parte prática, eu vou falar sobre isso, que quando o braço sai aqui de cima, vou voltar no vídeo aqui para vocês me visualizarem. Depois a gente vai fazer uma aula prática, eu vou mostrar, por exemplo, que tem um exercício que é o pullover, né, que o pessoal usa. O pessoal usa segurando o halter e aí ele traz. Imagina que eu estou deitado no banco e aí ele traz até o peito aqui a anilha e volta. Esse é um exercício que você tem uma extensão de ombro, né? Esse movimento aqui. E principalmente quando você está nesse movimento aqui de muita flexão de ombro e traz aqui para trás, a gente vai ver que principalmente os feixes inferiores do peitoral, que estão lá embaixo, lá no externo e nas costelas, eles têm uma grande participação daqui para cá. E daqui para baixo, a participação do peitoral é menor e do grande dorsal um pouquinho maior. Então, às vezes, isso muda a ativação do peitoral e do grande dorsal nesse movimento de extensão do ombro. Participação do peitoral, principalmente os feixes mais inferiores, trabalhariam bastante daqui para cá e daqui para cá, principalmente o grande dorsal, tá? Mas não está errado não, sua interpretação. Eu quero dizer o seguinte, o peitoral vai agir nesse exercício que você comentou aqui, daqui para cá, mas a tendência é que a participação do peitoral seja um pouquinho menor, tá bom? Beleza? Fui claro? Ok. Ok. Vamos pro próximo. Letra D. Derrubei a garrafa aqui. Ainda bem que não caiu a água. Pessoal, tem que ser artista para dar aula aqui desse jeito, hein? Aí, ó. Ação no ombro. O que é isso que está acontecendo no ombro? Abdução. Abdução, mas tem um nomezinho ali junto, hein? Horizontal. Até porque tá no vídeo aqui agora que eu vi, né? Cadê? Mas, Nem vi. Sai. Quais são os músculos que estão agindo aí?
na abdução horizontal? Deltoide. Deltoide, parte Posterior. perfeito, mais Redondo menor. também. Então, esses músculos aí, redondo menor, redondo maior, e o próprio grande dorsal também age nessa ação, embora não é a principal ação dele, né? Mas seriam músculos que auxiliam nesse movimento. Lembrando que quando ela faz isso, eu também tenho a adução da escápula, a escápula fechando. Então aqui eu também tenho romboide e trapézio, por exemplo, agindo na escápula, ok? E o infraespinal também, né? Infraespinal também. Esqueci de falar dele. Letra E. Beleza, hein? O que vocês estão vendo aí? Uma tela preta? Nada. Carregado. Travou aqui. Calma aí. PC pesou agora. Vixe. Tô vendo uma paisagem. Calma aí que o negócio veio pra... Tudo aí, Ela- nossa, né? Cansa aqui. É. Tô vendo árvores, terra. Fica quieto, Ernesto. Olha lá, estão estudar, vendo o rapaz. videozinho? Sim. Qual é a ação que está ocorrendo no ombro aí? A abdução horizontal. Abdução, adução horizontal, certo? Adução? Adução e abdução horizontal. Ah, tá. Vou voltar aqui para vocês me visualizarem. Ó, não é isso aqui que está ocorrendo lá no exercício, ó? Ah, Não é isso? ó. Então é adução horizontal, abdução horizontal, não é isso? Ok. Então, quais são os músculos que estão agindo lá? Deixa eu voltar lá no videozinho. Deltoide anterior. Tá vendo? Ela está lá embaixo, está fazendo força para fazer o movimento de adução horizontal. Isso aqui é quase uma flexão de braço no solo. Deltoide Deltoide, qual parte? anterior. Perfeito. Mais o quê? Grande dorsal. Grande dorsal, será? Para fazer essa ação? Perceba o seguinte. Ó, o cabo está empurrando o braço dela para trás. E ela está tendo que fazer a ação para frente, né? Será que o grande dorsal faria essa ação para cá? Na verdade, o grande dorsal faz a ação oposta. Ele faz para lá. Mas para cá, quem é que faz? Peitoral. Oi? Peitoral. Perfeito, peitoral maior. Então, o peitoral maior, ele age nessa ação. Como o cabo está empurrando o braço dela para trás, ela está fazendo, né, esse movimento para frente, que é a adução horizontal. Então, o peitoral maior e o deltoide anterior, principalmente, junto com o córaco braquial, são músculos importantes nessa ação de adução horizontal. Então, voltando lá no vídeo, né? A gente tem ali o deltoide anterior, córaco braquial, peitoral maior, são músculos importantes no ombro para essa articulação. Na escápula, quando ela faz isso, você tem uma abdução da escápula, né? E aí o serrátil e o peitoral menor na escápula também agem. Vamos para o próximo, letra F. Será que tem estudo mesmo de gente aí assistindo? 12? Eu tô aqui.
Então, Tem gente aí que ligou o celular e deixou aí só para me enganar, mas tudo bem. Lá, Ernesto e Alexandre. Oi? Ernesto e Alexandre. Presta atenção, Movimento senhor. do ombro ali. Rapaz, Que é eu esse tô ouvindo movimento do ombro? meu palhaço. Vai ter mutado. Rotação externa. Rotação Rotação externa. Qual é o músculo que está agindo? Deltoide anterior. Deltoide anterior na rotação externa? Posterior. Deltoide posterior, Posterior, infraespinhoso e redondo menor. redondo Supraespial menor também. e o infraespinhal. Ok? Então, no movimento de rotação externa, deltoide da parte de trás, posterior, o infraespinhal que está abaixo da espinha da escápula e o redondo menor. Tá? Yes. Agora acho que o último vídeo para finalizar. O último vídeo é o oposto, a rotação interna. Ah, isso aí é o deltoide anterior. Isso, deltoide anterior faz a rotação interna, mas quem mais? Peitoral. Redondo, qual redondo? Maior. Maior. Maior, redondo maior, mas quem mais? O peitoral não, professor? Peitoral também, peitoral maior faz a rotação interna e mais alguém. Infraespial? Esse senhor. Não, infra não, infra é a parte de trás, ele faz o oposto. A gente tem aqui o grande dorsal. Grande dorsal, lembra que eu falei? Quem assistiu a aula lá vai talvez relembrar, que eu falei que nessa... Deixa eu voltar aqui no slide, pra vocês visualizarem. Eu falei que nesse movimento de rotação interna, você tem vários músculos grandes. Você tem o peitoral maior, você tem o grande dorsal, que vem lá de trás e passa pela frente, que auxilia na rotação interna. Você tem o redondo maior, você tem o próprio deltoide anterior. Então você tem vários músculos, e alguns deles muito grandes, que trabalham na rotação interna. Inclusive, eu nem vejo muita utilidade de você passar como um exercício o exercício de rotação interna. Porque, assim, de modo geral, os músculos que fazem a rotação interna, eles são músculos grandes que você já treina no dia a dia da academia. Todo mundo faz um exercício para peitoral e um para as costas, né? No mínimo. Né? Então, não tem muito sentido você fazer exercício de rotação interna para fortalecer músculos que já são automaticamente fortalecidos em outros exercícios. Agora, o rotação externa, como são músculos pequenos, deltoide posterior, rotação externa, deltoide posterior, infraespinhal e redondo menor, aí para aquelas pessoas que têm problemas no ombro, aí eu acho que vale a pena os exercícios de rotação externa. Agora, rotação interna, não vejo muita utilidade passar esse tipo de exercício na ficha de treinamento. Não que vocês não possam passar, né? Obviamente. Mas questão de custo-benefício, pensando no tempo que ele vai ficar ali na academia, eu não vejo muita utilidade, não. Mas nada que impeça de passar. Uma coisa que talvez, não sei se vocês ainda, alguns de vocês, a maior parte, acho que ainda vai fazer a disciplina de treinamento de força. Uma coisa que a gente depois tem que se preocupar é com o equilíbrio muscular, né? Então, se você faz um exercício de empurrar, é importante que você faça um exercício de puxar também para manter o equilíbrio muscular. Bom, mas aí depois são cenas para o próximo capítulo. Pessoal, acho que é isso desses exercícios que eu passei. Não lembro se eu passei mais alguma coisa. Espero que eu tenha sido claro aí na minha apresentação. Arrasou. Já são 9h52. E acho que é isso. Tem alguma coisa que vocês querem comentar? Boa noite, professor, e bom final de Boa semana. noite. Vai assistir Elemento de Forró, professor. Hein? A Vai aula foi assistir boa. Elemento de Forró. Boa noite, então, para vocês. Até a próxima sexta. Quem não assistiu às aulas, assistem as que estavam faltando. Na verdade, acho que a próxima sexta não temos aula, tá? Próxima sexta, se eu não me engano, é feriado.
Ah, professor, mas faz o vídeo lá. Ah, já. é verdade. Posso fazer o seguinte, eu queria falar do antebraço, como não deu tempo, eu faço uma aulinha rápida do antebraço, né? E aí eu vou falar dos músculos que fazem ação no punho, que são os flexores e extensores do punho. Isso. Posso colocar vídeo aula na sexta? Vocês vão assistir? Mas aí eu não vou fazer... Pode. Hein? No feriado ninguém vai saber que tem um por causa do outro. Não, que eu ia falar o seguinte. Na próxima sexta, olha, presta atenção. Na próxima sexta, se eu for fazer vídeo aula, eu não vou fazer por aqui. Até porque eu não tenho obrigação de fazer por esse sistema. Eu faria via YouTube e colocaria lá igual eu tenho feito. Pode ser? Isso, muito bem. Pode ser. Ah, eu não Bem quero melhor. não. Só ia deixar a aula lá. Vocês topam? Depois eu vou jogar no grupo lá também, porque tem que ver se todo mundo concorda. Bom, Ah, professor, até mais bota para logo. vocês. Até Boa mais. noite. Valeu, abraço. Bom final de semana. Você também. Você também.